Vamos lá. Bom, então, o que eu estava falando... Opa, compartilhou aqui. Então, o estágio terminal é isso, e o nosso papel é entender que tanto a família quanto o cuidador, infelizmente, podem sofrer esses impactos aí relacionados à possibilidade de morte do paciente. Geralmente, muitos sentimentos passam nesse momento. É o que eu falei. Você tem uma dependência muitas vezes financeira, é o seu único emprego. Imagina uma mãe solteira, ela cuida de 2, 3 filhos. A única fonte de renda da família é esse trabalho. O paciente morre. Ela já começa a ficar na neura, né, como a Michelle falou. Caramba, se ele morrer, vai faltar comida em casa, sei lá. Mas se ele morrer também, eu me importo muito com ele, não quero que ele morra. E aí começa. E aí, às vezes, esse paciente tem um filho só. E aí é o filho que ficou a vida toda cuidando dele. E aí a cuidadora começa também a se preocupar com o filho que vai ficar vivo, que é o filho único, não sei o quê. Várias situações e várias pessoas envolvidas nessa situação. Mas vai morrer, não adianta, vai morrer porque, infelizmente, é estágio terminal. E aí o paciente entra no estágio que a gente chama de luto. Né? O paciente não, quem ficou, né? A família, o cuidador. E aí eu trouxe alguns slides aqui para falar um pouquinho sobre o luto. Às vezes o luto a gente tem de um jeito e existe uma definição para luto. Vamos ver o que é. Não sei se vocês sabem, quem já perdeu alguém próximo, talvez não sabia que existe vai se identificar com essas fases. Então, o luto, gente, é um processo. Dentro desse processo existem várias etapas. Vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui, tá? Vocês vão perceber que se você é cuidadora, se você ficou muito tempo com o paciente, ou se você se aproximou, ficou muito próximo ou próximo dele, e aí, infelizmente, se ele morreu, provavelmente você vai passar por essas etapas aqui. Então, se você perdeu, às vezes, um familiar, você também vai passar por essas etapas. Um detalhe, essas etapas não acontecem sequencialmente. Então, não necessariamente você vai para a fase de negação, para a fase de raiva, depressão, barganha, aceitação. Não. Talvez essas fases acontecem de formas aqui variadas. Então, não necessariamente você tem que começar pela negação. Cada pessoa vive de um jeito. Eu vou dar uma definição de luto agora para vocês, tá bom? Então, tem uma sequência que eu vou passar, mas tem pessoas que não seguem essa lógica aqui. Mas é importante a gente falar sobre luto. Vamos lá. A definição de luto é um processo natural. Por que natural? Porque é natural que a gente sofra quando a gente perde alguém que a gente ama. Por exemplo, não adianta, se você ama a sua esposa, seu filho, sua mãe, sua avó, essa pessoa infelizmente morre, naturalmente você vai sentir a falta. Vai acontecer. Então é um processo natural, tá? Então, estar em luto, estar enlutada ou enlutado, que a gente chama, é algo natural que acontece mesmo, com todo mundo, tá? A ideia desse luto, desse processo natural, né, acontece por conta de uma perda significativa. Eu não vou ficar de luto por alguém que eu não conheço. Então, alguém que eu não conheço, alguém longe, que eu nunca nem ouvi falar, talvez eu fale assim, bom, que pena, o fulano perdeu a esposa. Mas se eu não conhecia a esposa dele, talvez eu não vou ficar em processo de luto. Então, luto é sempre uma perda significativa. Tem que ser algo que era muito importante para você, muito, e aí você perdeu esse algo. Então, o luto tem a ver com isso. E aí, vejam, ó, frente a um rompimento de vínculo. Então, estava vivo, rompi um vínculo com a vida. Já não mais posso ver a minha mãe, já não mais posso ver a minha esposa, posso mais ter contato com o meu filho. E aí, daqui a pouco a gente eu vou matar a charada, mas vínculo, luto não tem a ver só com morte. Então, geralmente a gente associa o luto à morte. Mas algumas pesquisas, tem uma pesquisadora muito importante nessa área, depois eu posso passar o nome se vocês quiserem. Ela desenvolveu alguns estudos na área, ela só isso, ela era uma psicóloga e estudou pessoas que estavam em processo de luto. E luto é rompimento de vínculo. Então, sabe quando você estava muito apaixonado, o cara largou você?
você normalmente fica muito mal. Você perdeu o vínculo relacional, né? O vínculo de relação com esse cara. Alguns são dispensáveis, são mandados embora. Foi mandado embora lá do trabalho. Trabalhou por 40 anos, de repente trocou a diretoria, o diretor novo mandou a pessoa embora. Luto. E até morre. Eu conheço pessoas que morreram. É difícil. Então, assim, o luto não tem a ver só com morte, tem a ver com perda de algo que era importante para você. Seja um trabalho, uma falência. Imagina, tinha uma vida. Vamos pegar um exemplo. Acho que não vai. É a ausência de algo, né? Perdeu um fim. Você tinha algo que era muito importante, que é o namorado, que é o trabalho, que é uma grana, se for uma empresa que vale bilhões, sei lá. Tinha alguém importante, de repente você foi traída, perdeu. Eu conheço algumas. Ou você perde seu irmão, isso. Infelizmente, é uma dor terrível. Então, todo mundo, de alguma forma, tem uma perda. Então, luto tem a ver não só com morte, mas com perda de algo que é importante para você, tá bom? E aí, aqui, ó, o detalhe. Vivenciado de modo único. Então, a Dayara vai enfrentar o luto de uma forma. Então, é muito nítido, né? A gente perdeu, minha avó faleceu ano passado, deixou 5 filhos, a minha avó e 4 homens. A mãe é a única mulher. Se você conhecer meus tios, você vai perceber que cada um passou por um luto de uma forma diferente. Então, os mais próximos sofreram mais. Outros que não eram tão próximos assim a ela, não sofreram tanto. Cada um foi vivenciando de um jeito. Alguns, e eu vou falar sobre as fases daqui a pouco, alguns negaram de início. Outros entraram direto na depressão. E aí, por isso que eu falei para você que essa ordem aqui, que eu vou explicar um a um, não é certa, tá? Então, cada um vive o seu luto de forma individual. E o luto é intransferível. Eu não consigo passar o meu luto para a Dayara. Porque eu tinha um vínculo com a minha mãe. E como eu passar para a Dayara para ela sentir o que eu sinto? Por isso que muitas vezes é errado, quando tem uma morte, por exemplo, na família, e aí você fala, gente, vamos reagir, cara. Você tem que reagir, como é que você ainda está nessa aí? Mamãe já morreu tem, sei lá, 3 meses. Você ainda está nessa? Esse comportamento é errado. Por quê? Cada um vive ou passa por esse momento de forma única, exclusiva, e não tem como a gente transferir o luto, tá bom? O que mais? Vamos lá. Aí, esse luto, segundo essa pesquisadora, Elizabeth, dividiu em 5 fases, tá? Quais são essas fases, professor? Negação, acho que isso não está na mochila, eu trouxe para vocês. Mas é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, lembrando que podem acontecer não necessariamente nessa ordem. Fase 1, a pessoa nega. Isso aconteceu comigo quando eu recebi a notícia da minha avó, que tinha morrido. Não, isso não pode estar brincando. Você não está falando sério. Não, isso não aconteceu. Você está brincando. Eu falando, né? Você está contando história. Não é possível que a avó morreu. A pessoa que perdeu nega. Não, isso não aconteceu. Você pode estar brincando. A pessoa nega a situação para evitar lidar com as situações da perda. Então, eu prefiro negar que eu perdi a minha avó do que, de fato, ter que encarar que ela morreu, que eu não vou poder mais abraçá-la. Ou ir na casa dela, que ela fazia um banquete. Minha avó tinha um costume, ela falava assim, quando eu saí de casa, saí da universidade, ela me ligava, ô filho, ela falava, é mineira, né? Ô filho, o que você quer comer? Fala que a avó vai fazer para você quando você voltar. E aí ela falava, vó, eu quero nhoque. Aí ela ia fazer nhoque e me esperava. Então, em vez de lidar com a perda, com sentimentos, eu preferi negar no início. Então, a negação é esse primeiro passo, que geralmente acontece com as pessoas. Depois vem a raiva. E aí, o momento de raiva é quando o paciente fica conformado. Por que isso aconteceu logo comigo? Logo com a minha avó, que era tão bondosa, sei lá, que não fazia mal a ninguém. Agora que ela conseguiu, sei lá, ter uma coisa que ela tanto lutou na vida, agora, sei lá, que ela conseguiu casar, não sei, nega. O paciente fica com raiva.
irado? Por que comigo? Por que não com aquele cara que faz mal para as pessoas? O paciente fica irado. Depois, tem a barganha. Você começa, e aí muitos aqui até tentam barganhar para aqueles que acreditam em Deus ou em outra força superior, começam a querer barganhar com essa força superior ou com Deus. Falar, se você trazer ela de volta, prometo que eu não vou ser mais assim. Olha, se você trouxer minha mãe de volta, eu fui muito desobediente, não vou ser mais assim. Traz ela de volta, barganha. Tenta negociar. Barganhar, né? Um sinônimo de negociar olha, eu prometo ser diferente, eu vou ser diferente, eu vou ser obediente, olha, eu vou amar mais, eu vou falar que amo ela, vou levar para sair, tenta barganhar. Quarta fase desse processo de luto é a depressão. E essa é a fase mais característica, né? Onde o paciente, o próprio nome já fala, fica extremamente triste. Muitas vezes, aí é que sim, nitidamente não come, perde muitos quilos, começa a ter falta no trabalho, enfim, a vida do paciente está voltada agora para um sentimento de tristeza profunda, porque ele tem consciência que realmente já era. A pessoa não tem mais volta. Morreu. Depressão, tá? E aí ele entende que não há mais o que fazer. Não adianta, nada vai fazer. Vou trazer minha volta à vida, nada vai funcionar. Já tentei barganhar com Deus, não rolou. Fiquei nervoso, não virou nada. Neguei, não virou nada, porque em algum momento eu entendi que ela realmente tinha morrido. Agora eu vou passar por um processo depressivo, que é o quarto. E aí o quinto, a quinta etapa, a quinta fase do processo de luto, é a aceitação. E aí o paciente vai entender, entenda o paciente como a gente, né? Quem perdeu a pessoa vai entender, de fato, morreu, não posso fazer mais nada, já chorei, minha vida já virou ao erro, mas eu tenho que dar um novo sentido para a minha vida. Eu ainda tenho a minha filha, ainda tenho a minha esposa, e eu tenho que continuar vivendo para poder cuidar dessas pessoas. Perdi a minha mãe, mas tem outras pessoas ainda que importantes para mim. Então não é que a pessoa, tá tudo bem, que bom que eu perdi a minha mãe, meu pai, meu filho, sei lá. Não. Ela aceita no sentido de, preciso encontrar um novo rumo para a minha vida. Então, luta é isso. É o processo, é o tempo, o intervalo que eu levo para sair de uma perda muito importante, muito significativa, até encontrar um novo rumo para a minha vida. Geralmente, isso se dá em 5 fases, que é a negação, raiva, barganha, depressão e a aceitação. Aí tem aqui isso aqui é bem legal, achei. Eu não vou ler, tem algumas perguntas, mas eu vou mandar para vocês para casa. Perguntas ou frases, expressões típicas de cada uma dessas fases. Eu vou mandar para você, depois você pode estudar. Vejam, só presta atenção nessa linha laranja aqui, ó. Vejam aqui, ó. O paciente tinha uma vida normal. Uma pessoa tinha uma vida normal. De repente, sei lá, perdeu uma pessoa importante. Vejam, olha a vida do paciente ou da pessoa. Não é mais a mesma, percebe? Olha, o quadradinho. Era algo normal. De repente, algo aconteceu, perdeu alguém, e aí começa o processo de luto. E vejam, quanto mais se aproxima da depressão, mais, entre aspas, na vala, ou mais profundo os sentimentos do paciente estão. Mais detonado, né? Destruído, enfim, arrasado, o paciente se encontra, a pessoa se encontra. Mas depois, em algum momento, ela começa a aceitar e até que ela encontra um novo rumo para a vida. Mas vejam que esse novo rumo é diferente. Aqui você tem bolinhas, esferas, e aqui você tinha quadradinhos. Então a vida não é a mesma, mas você encontrou um novo sentido para a vida. Vai seguir do jeito que está, não vai ser a mesma. Mas você tem que seguir a vida, né? A pessoa morreu, infelizmente, tem o que fazer, mas você ainda tem a sua vida, né? Você tem que tocar e tudo mais, tá? Mas eu vou mandar, depois vocês podem
estudar aqui. Então, a ideia dessa aula é a gente entender, tentar também, antes de tudo, você, cuidador ou cuidador, ter um psicológico bom também, né? Comece a trabalhar o seu psicológico. O seu paciente, assim como você, como eu, lógico, vai morrer em algum momento. Então, se a gente acha que o paciente é eterno, já está com o pensamento muito errado, porque quando ele morrer, você vai sofrer um baque muito grande. Não é o caminho certo. Então, sempre admitam que o seu paciente vai morrer em algum momento, e quando esse momento chegar, já tem que estar pronto. Então, trabalhe também a família do paciente. Esteja de bem consigo mesma, é o que a gente sempre fala. Então, se você acha que você fez alguma coisa errada para ele ou para ela, conversa, tenta retratar enquanto ele ainda consegue conversar e perdoar você, sei lá, se for o caso. Porque depois que o caixão fechou, né, já era, tá? Então, são medidas simples, mas que depois, quando a morte chegar, você passar por todo esse processo de luto, você não vai ter esse peso na consciência, não vai ter o remorso e tudo mais. Certo? No final da apostila tem o último parágrafo, inclusive, acho que nos 2 últimos parágrafos tem a dica que você tem que fazer quando o paciente morrer. Mas basicamente, se o paciente morre em casa, aí a indicação da apostila é que você chama a polícia. Mas geralmente a gente vai chamar o SAMU, né? Ou seja o SAMU ou a polícia, para prestar o atendimento. E aí o pessoal vai dar orientações para vocês que vocês devem fazer. Se morrer no hospital, a equipe mesmo já vai dar orientação também para a família, para o cuidador e tudo mais. Tá? Então, a morte é um tabu. Dependendo da religião, não é tão tabu assim. Então, tem gente que é espírita, muitos acreditam, ou de outras religiões, que você está aqui de passagem, mas que você vai voltar em outro corpo. Mas tem gente que não acredita nisso, tem outras crenças. Então, o que você crê também, muitas vezes, interfere em como você passa por esse processo de luto. Lógico, todo mundo vai sofrer, né? Vai sofrer, mas às vezes pode ser diferente. E o luto também tem essa questão da crença, da religião, do que você entende do que é a morte, por aí vai. Tá certo? Então, um resuminho rápido da aula. Eu deixei aqui um negócio para vocês, ó. Depois, se quiserem ver, tem algumas recomendações um pouco falando sobre luto, os vídeos aí, falando algumas coisas legais para vocês assistirem, tá? Então, revisão. Psicologia do idoso é o estudo do comportamento. Então, o meu paciente vai ter um comportamento. Geralmente, esse comportamento tem a ver com o que ele pensa, com os processos mentais. É como a gente aqui. A gente está querendo aprender. Está todo mundo com comportamento, olhando o projetor, olhando para mim, enfim, mas está todo mundo na sala de aula. Ou ali a galera do Zoom também atenta aqui ao Zoom. Um comportamento que é resultado de um processo mental. Quero aprender, esse desejo. O paciente vai ter, muitas vezes, um comportamento estranho, fora do normal, e aí a gente tem que acender a luzinha e tentar identificar. Mas se começou a atrapalhar o dia a dia, tem algo errado. Se começa a ser algo frequente, todo dia está acontecendo, e de repente começa a acontecer mais de uma vez por dia, tem que investigar. Não preciso deixar chegar nesse ponto. Exame de rotina, como a Michelle falou. Estimular o paciente. Não preciso esperar ele ter problema de memória. Eu já posso trabalhar agora para que ele não tenha problema. Ou para que ele desenvolva o problema de memória mais tardiamente. E por aí vai. Depois a gente falou um pouco sobre luto, ou pacientes em estágio terminal. É trabalhar mesmo o nosso psicológico. Estar de bem consigo mesma e entender que é um processo natural e cada um vive de um jeito. Tá bom? Você pode falar. Esse negócio da rotina, Aham. não é duas vezes nesse casal. Aham. 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 Então, segunda e quinta, eu tenho que fazer aquela mesma rotina que eu faço toda segunda. Aham. Para eles ou não? Depende. Tem duas questões. A rotina, sei lá, a rotina eu vou chamar de cuidados básicos. Comida, banho, essa rotina com certeza é fundamental. Agora, se na rotina não tem nenhuma atividade para ele ou para o casal fazer atividade física ou atividade intelectual, é negativo. Então, ela é bom quanto às rotinas relacionadas aos cuidados básicos, comida, alimentação, coisas básicas. Mas se não tem nenhuma atividade... Ela vai caminhar para lá e ele vai de bicicleta. Isso é importante, mas só isso?
talvez seria interessante colocar outra atividade. Aham. 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 Certo. Então, assim, isso, não. Aham. Aham. Certo. Galera do Zoom, eu já falo para vocês que ela falou, tá? Pode falar. Aí ele lembrou o que eu falei. Aham. Aí ele começou a dar firme. Aham. Só firmar, né? É. Aham. Legal. Mas tem aquela rotina. É isso. O que a Maria falou, pessoal, é o seguinte: professor, rotina é bom ou é ruim? Falou, depende, depende do que você chama de rotina. Se for a rotina do banho, da alimentação, essa rotina é boa. Agora, se a rotina for das 10 às 13, que é o horário que o paciente vai comer a 1 hora da tarde. Se das 10 às 13 ele fica em frente à televisão, se essa rotina dele, essa rotina é prejudicial, tenho que ocupar o tempo do meu paciente com coisas que vão melhorar o estado de saúde dele, tanto físico quanto psicológico, social. Uhum. Ele tinha atividade? Isso. Então, isso é importante. Então, essa rotina é benéfica. Não posso deixar o paciente parado, senão, água parada, né? Mesma lógica, não é? A ideia é, não pode ficar parado, com a cabeça parada e com o corpo parado, senão ele tem problemas. Tá bom? Aham. Sim. A turma era ativa, né? A Maria falou que a população idosa foi a que mais sofreu com essa pandemia. A turma ficou limitada, né? Parada em casa, barrada. Isso que ela falou. Aham. Cresceram mal, né? Mas... Legal, né? Sim. Lucas. Aham. Tem alguém falando? É eu, a Tati. Oi, Tati. Deixa eu te perguntar. É necessário viver essas 5 etapas do luto? O ser humano viver 5 etapas do luto? Se é necessário, isso acontece. O que essa Elizabeth Kubler-Ross, que é a pesquisadora, viu, é que isso aqui acontece com todo mundo, mas não nessa ordem necessariamente. Tá? Mas assim, não é obrigação, é que todo mundo acaba passando por isso aqui mesmo, vai lá, até mesmo sem perceber, tá bom? Mas não, tipo assim, dificilmente a gente consegue identificar em que fase o paciente se encontra. A não ser, lógico, na fase depressiva, que é a fase que todo mundo sabe que é do luto, que é a tristeza e tudo mais, tá bom? Isso geralmente acontece, mas de forma indireta, de forma discreta, vai. Você não consegue identificar. Então, ninguém falou, eu estou na fase da raiva agora. Então, isso acontece e, às vezes, coisa rápida. Então, no mesmo dia que eu neguei a morte, eu já estou enfurecido porque eu perdi a minha avó. De repente, no mesmo dia, eu já estou barganhando com Deus, e aí eu fico 6, 7 meses na depressão, e aí depois no 8º, no 9º mês eu vou aceitar, tá bom? Então, isso não é uma regra, essa aqui não é uma sequência certa, é só o que ela observou, mas ela mesma... Depois você pode procurar lá, Elizabeth Kubler-Ross, acho que ela chama. Se eu não me engano é isso, Kubler-Ross. E aí ela fala sobre esse luto, ela é fantástica. Então, tudo que a gente tem de luto foi essa pesquisadora que colocou pra gente. É bem, bem legal. Eu conheço algumas pessoas lá na UFSCar que estudam luto, principalmente cuidadores. Tá? Então, sim, todo mundo vive isso, mas não é... A gente não fica, puxa, eu tô na fase barganha. Não, isso acontece indiretamente, geralmente, tá bom? Okay. Tá bom, Tati? Deu para entender? Eu sim. Ah, perfeito. Obrigada. Imagina, parece que tem alguém mandando... Glaucio, olha, acredito que o período pode variar. Exatamente. Isso, foi o exemplo que eu dei aqui, Glaucio. Varia sim, porque lembra que eu falei que é individual? É individual, cada um vive do seu jeito. No meu caso mesmo, foi praticamente tudo isso no mesmo dia. Inclusive, eu já cheguei aqui, acho que na fase de tristeza mais profunda, no primeiro dia, quando eu tive a notícia da minha avó. Agora, talvez eu esteja caminhando para essa 5ª etapa aqui. Talvez. Mas isso acontece e varia.
Os meus primos não, já aceitaram alguns e tá tudo bem. Eu ainda estou nessa fase de transição. Intimidade. Então, tem tudo isso, por isso que é muito variável, né? A relação, por exemplo, que você tem com a Dayara, talvez seja diferente da relação que você tem com outras amigas suas. Quanto mais íntimo, a perda é mais significativa. E até mesmo dentro da família. Até mesmo dentro, com certeza, né? Com certeza. A Michelle falou até mesmo dentro da família tem a diferença, né? A proximidade e tudo mais. É verdade. Igual você colocou, eu entrei em tristeza profunda no primeiro mês. Isso acontece, tá? Obrigado, viu, Glaucia? Isso acontece mesmo. E meus sentimentos. Esse momento é muito ruim. Agora que estou aceitando porque não tem mais jeito. Exatamente. Esse é o momento de aceitação. Olha, eu não tenho mais o que fazer, a minha vida tem que seguir e ela tem que seguir de alguma forma. Tem que encontrar um novo sentido para a minha vida. É isso mesmo, Glaucia. Então, realmente parece que você está na fase de aceitação. Tá bom? E só rapidinho, vai. Não está na apostila também, mas é importante vocês saberem. Rapidão. Professor, o luto pode ser patológico? Lembra que patologia é doença, coisa que faz mal. O luto pode ser patológico? Pode. Se o luto durar mais de 12 meses, torna-se patológico. E aí, geralmente, ele começa a ter várias alterações no corpo da pessoa. Então, até 12 meses não é patológico, geralmente. É o momento que você vai ter para conseguir enfrentar. Em adultos, geralmente o luto dura 6 meses. Em crianças, 3 meses. A criança é menor, porque tem aquele lance do vínculo, né? Às vezes a criança ainda não conhece muito bem, não se aproximou tanto e tudo mais. Mas em adultos, geralmente, a média é de no mínimo 6 meses. Passou de 12, é o luto patológico. E aí tem que tratar, porque aí você tem várias alterações no corpo e tudo mais. Tá bom? Beleza, gente? O pessoal do Zoom, alguma dúvida? Eu vou mandar essa apresentação para vocês, né? Alguma dúvida, galera do Zoom? Não. Não? Não. Beleza. Obrigado pela aula, viu? Obrigado por vocês terem participado aí remotamente, tá certo? Galera do presencial, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, a gente se vê semana que vem, pessoal. E a gente vai para a apostila Saúde e seus cuidados. Eu vou mandar lá no grupo, mas é a apostila 2, Saúde e seus cuidados. A gente vai falar de saúde na infância e saúde na terceira idade. Os 2 primeiros capítulos. Tá bom? Obrigado. Até semana que vem, presencialmente ou virtualmente. Deixa eu ver se é algum. Obrigado. Tchau, com Deus. Tchau. Tchau. Tem um celular aqui. Oi. Tchau, Nayara. Tchau, Michel. Ela tá falando de esquecer? Obrigado. Tchau, com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau, Alexa. Tchau, Lula. Tchau. Galera do Zoom, eu vou mandar lá no grupo, mas sim, vai ter sim prova, eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp, tá certo? Eu vou mandar certinho. Mas obrigado pela pergunta, viu, Gal? Obrigado pelo carinho também. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Jane. Tchau, Luciene. Tchau, galera.